Eita isso. Vai ter mês que vai ter baixo, vai ter mês que vai ter alto. Show de bola. Eu também gosto bastante da Credit Suisse também. É uma piada nossa aqui, viu, Rodrigo? Né? Que a gente brinca que eu sou um pouco mais conservador. Mas O Dani é só acredite e quinéia, viu, Rodrigo? Deixa pra lá isso aí, porque a minha carteira, quando ele olha, ele assusta, assim, ele perde cabelo. Não, o B é mais inteligente que eu, né? Não é à toa que ele é o rei da laranja aí de Araraquara. Mas, Rodrigo, cara, a gente estava falando hoje, né? Você contou sua história de investidor, super legal, né? Então você viu ali realmente o desenvolvimento, né, dos fundos imobiliários, você viu como é que essa indústria mudou, né? Desde lá do BBPO, né? Enfim, foi mudando cada vez mais. 2018 deu outra pernada para cima, né? Em número de investidores. Cara, eu queria que você falasse assim, o que você sentiu que mais mudou na indústria nesse tempo todo, né? Não sei se você enxerga, talvez, fases dos fundos imobiliários, não sei se você, né, como é que você vê a indústria. E eu queria te perguntar se você ainda tem algum fundo lá do início, de quando você começou a investir ali, se algum ainda está na carteira, como é que está aí, né, assim, como é que foi essa evolução aí da indústria? Sim. Cara, não tenho. Eu giro a carteira, não giro enlouquecidamente, mas eu costumo dizer o seguinte, cara, essa ideia de alguém que estuda tanto o mercado sentar em cima de uma carteira não faz muito sentido, você vai perder times. É simples assim. Vou dar um dado para vocês que é muito doido. 2014, tá? Setembro de 2014, exatamente setembro de 2014, eu vendi toda a minha carteira. Não só a minha, como a da minha esposa. 100% da minha carteira. Foi a primeira vez, como investidor, até hoje, que eu fiz isso. Tá? Um motivo muito simples. A economia do Brasil estava se deteriorando com muita força e eu via a eleição na época Dilma como um gatilho que ia ser muito ruim para a Bolsa de Valores. Então lá eu vendi tudo, então não teria como ter. Eu tinha Europar até aquele momento. E aí a minha interpretação ali era muito simples, porque eu costumo dizer o seguinte, como é que eu faço um movimento de carteira? Tá? Um ajuste de carteira, que eu passei a chamar assim, porque às vezes as pessoas olham assim, parece que você fica fazendo trade o tempo todo, e não é uma atividade comparativa. Olha, eu olho aqui, eu vou fazer um ajuste ou não. Faz um tempo que eu já não giro a minha carteira, tá? Não é uma coisa assim, mas naquele momento especificamente, o que aconteceu? Eu via a eleição como um gatilho muito negativo. A economia estava indo muito ruim e eu via 2 pontos. Se a Dilma ganhasse, o negócio ia terminar de desandar, que confirmou que aconteceu, e se a Dilma perdesse, quem entrasse ia correr para mostrar as coisas erradas que estavam sendo feitas na tal nova matriz econômica. Então, assim, não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. E na busca constante por novos investimentos, eu recebi uma oferta de um investimento muito bom naquela época, naquele momento, tá? Que é exatamente o imóvel em que eu moro. Se vendia por um determinado valor e o corretor me deixou escapar que a consultora estava precisando de dinheiro. Ela tinha 4 imóveis que ela ia vender quando o prédio estivesse pronto. E aí eu sabia disso, porque eles tinham dito que não tinha mais unidade, aí de repente o corretor me liga dizendo, temos unidade à venda. Eu disse, como tem unidade à venda? Não, é que esses 4 apartamentos, que são os últimos andares, a consultora deixou para vender quando estivesse pronto. Só que a consultora está precisando de dinheiro e botou a venda. Eu disse, tá precisando de dinheiro, Então, vem cá, vamos sentar e vamos negociar esse negócio aí. Então, surgiu uma oportunidade. Então, atividade comparativa. Eu disse, cara, de um lado eu tenho um risco enorme, do outro lado eu tenho uma oportunidade muito grande. Eu não precisava de todo o dinheiro para comprar um apartamento, mas eu disse o seguinte, quer saber uma coisa? Já que eu vou vender, e eu estou tão convencido que vai dar merda lá na Bolsa, vou vender tudo, cara. Vou vender tudo, compro um apartamento e fico um pouco mais tranquilo. E aí depois fui voltando de novo aos poucos, né? A merda deu mesmo, aconteceu. E tá até hoje, né? Nós temos reflexos até hoje, essa é a grande verdade. E aqui não é uma questão partidária, tá? É uma questão realmente de modelo econômico que se decidiu adotar naquele momento. Então, eu acabei fazendo esse giro de carteira muito forte, então eu não tenho ativos que eu tinha. Mas, assim, curiosamente, eu tenho um BBPO na minha carteira hoje que eu tinha lá atrás. Né? Mas, assim, ter aquele ativo que sempre carreguei, não tenho, porque naquele momento a minha carteira foi
literalmente zerada, não tinha ações, não tinha fundos imobiliários, foi tudo. Na verdade, naquele momento eu estava ainda 100% fundo imobiliário, porque eu iria me exonerar, né? E aí eu vendi tudo nesse episódio. Show de bola, top demais. Ô, Dani, vamos puxar mais alguma pergunta da galera aí? Ou você quer seguir o roteiro? Cara, eu tenho muita pergunta para fazer com o Rodrigo, assim, porque ele falou algumas coisas muito top ultimamente que eu acho demais para a gente poder comentar. Por exemplo, momento atual, que é ciclo de juros e ciclo imobiliário. Talvez a gente não tenha visto esse momento, né? Essa congruência, né? Esse céu aberto, assim, bonito, estrelado, né? Cara, fala um pouquinho disso, Rodrigo. Você comentou isso aí, não sei se foi no YouTube, no Instagram, e achei incrível, assim. Acho que isso tem que ser realmente repassado para mais pessoas. Eu insisto nisso o tempo todo, né, Bernardo? Porque é o seguinte, em 2014, né, então teve realmente esse episódio, a Dilma se reelegeu, sofreu impeachment e tal, a nossa economia ficou muito ruim, nós tivemos uma crise imobiliária muito forte e os juros subiram muito, né? Então, se você pegar lá, acho que foi 14,25, se não me engano, não vou falar de cabeça, mas acho que foi 14,25, os juros foram lá em 2015, né? E não adianta, juros nas alturas joga a renda variável para baixo, porque você começa a ter o comparativo e aí fica muito forte. Quando os juros voltaram a cair, então em 2016 os juros começam a cair, tá? O que nós temos? Uma valorização dos fundos imobiliários. E aí os fundos imobiliários vão valorizando até o finzinho de 2018, tá? Então eles vão valorizando porque os juros vão caindo. Só que até aquele momento eles estavam caindo num patamar razoavelmente ainda alto. Quando chega 2019, que decidem jogar os juros para baixo com mais força, aí o fundo imobiliário vai nas alturas. Tá? Vai nas alturas. Por quê? Ciclo de juros, né? Processo comparativo, ciclo de juros, joga a renda variável nas alturas, só que nós tínhamos um detalhe muito interessante. Esse momento de mercado, então 2016 até 2019, o mercado imobiliário continuava muito ruim. Continuava muito ruim. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre uso para exemplificar o caso da época FVBI, que hoje é um imóvel que está dentro do PVBI. Tá? Em 2019, o aluguel desse imóvel, ele girava em torno de mais ou menos ali R$140 o metro quadrado. E assim, tinha dificuldade para alugar. Quando eles fizeram o IPO desse fundo em 2012, o aluguel dele era R$130, se eu não me engano, R$135. Tá? E aí, você tem o quê? Você tem uma grande valorização dos fundos imobiliários por causa de uma queda da taxa de juros. Mas o mercado imobiliário ainda estava muito ruim. Porque eu tinha o ciclo de mercado imobiliário atuando, nós tínhamos vindo de uma oferta muito grande de imóveis, uma demanda muito baixa de imóveis, mas mesmo assim você tinha essa valorização. O que nós temos hoje? O mesmo ciclo, queda de juros. Os juros estão caindo. Então aquele gráfico que tu estás mostrando ali de 139%, ele está apontando para cima de novo. Tá? E os juros futuros vão continuar caindo e o fundo imobiliário vai continuar subindo. Só que nós temos um outro gatilho, o ciclo imobiliário. Como nós ficamos muito tempo numa crise imobiliária, então calcula-se que a nossa crise imobiliária, tá, ela durou de 2014 até o ano passado. Sendo possivelmente a maior crise imobiliária pela qual o Brasil já passou. O que é crise imobiliária? Excesso de oferta e uma demanda muito baixa. Então, tinha muitos imóveis disponíveis e uma demanda muito baixa. E aí isso vai variar de setor para setor. Shopping, logística, escritório, residencial, cada setor tem a sua dinâmica própria. Mas, de um modo geral, todos eles estão interligados. O que nós começamos a ver agora? Aluguéis subindo. Por quê? Porque esse momento de crise faz com que as empresas reduzam a oferta. Eu tendo um crescimento do PIB, eu aumento a demanda. E aí, eu vou continuar o quê? Vou continuar tendo um processo de valorização do aluguel. Então, olha só. Entre 2016 e 2019, os fundos imobiliários subiram, isso considerando rendimentos, sempre importante falar,
algo em torno de 140% que tu mostrou ali no gráfico. Se você pegar os fundos imobiliários entre 2016 e 2019, você vai ver que boa parte deles ou mantiveram o rendimento igual, tá, né? Ah, manteve o rendimento real. Não, manteve o rendimento igual ou caiu. Ou caiu. Que aí vem aquela choradeira. Ah, fundo de tijolo não cresce rendimento. Por quê? Porque não consegue entender o ciclo imobiliário. Mas mesmo assim eu ganhei 140%. Agora transforma isso em meu rendimento subindo, porque eu estou num ciclo imobiliário em que eu estou tendo demanda, a minha oferta não está tão grande. Eu tenho fundos imobiliários muito mais maduros dentro desse ciclo, fundos imobiliários muito maiores, tá? E aí eu vou ter um processo que de evolução da minha renda com o tempo, enquanto os juros caem. Cara, isso eu somo esses dois fatores, isso é muito exponencial. Isso já aconteceu, tá? Isso aconteceu no intervalo de mais ou menos 2008 até 2012. Esse mesmo processo em queda de juros e mudança de ciclo imobiliário, só que o fundo imobiliário era um bebezinho, né? Tá? Então nós temos muito poucos exemplos que nós podemos pegar, estudar e dizer, nossa, realmente, olha só, isso aqui acontece. Tinha lá 4, 5 fundos imobiliários. Vai ter lá um Patigenópolis, vai ter um HGPO, e aí eu não tenho esse parâmetro. Então, é a primeira vez que nós vamos ver isso acontecer com a quantidade de fundos imobiliários que nós temos no mercado e que vai poder, daqui 10 anos, gente, e literalmente daqui 10 anos, nós vamos poder voltar e dizer, tá vendo que essa balela de que fundo imobiliário não cresce rendimento era só balela? Que vocês, na verdade, precisam entender de ciclo imobiliário? E de ciclo de juros? Incrível, não te cortando, complementando isso. E quantas pessoas tem aí na live, Dani?